Gente, o título do vídeo parece clickbait, mas não é. E se você clicou nesse vídeo, você não é burro e eu posso te provar. Além disso, eu vou te mostrar cientificamente porque tanta gente adora ficar falando besteira por aí. Como você pode evitar ser uma dessas pessoas que ficam opinando sobre um monte de coisa que não entende, que não sabe. Meu nome é Luan Andrade e seja muito bem-vindo a mais um Auto Desajuste. Sabe o cara que pega uma régua, coloca no horizonte e fala que a Terra é plana? O cara que começa a discutir com um monte de especialistas sem ter fundamento nenhum? Então, a opinião deles pode até não ter nenhum fundamento científico, mas o comportamento tem. A atitude deles pode ser explicada por um efeito chamado efeito Dunning-Kruger. Esse efeito diz que quanto menos uma pessoa sabe de alguma coisa, quanto menos ela entende alguma coisa, mais ela acha que sabe. Calma que eu vou te explicar melhor mostrando o que o Dunning e o que o Kruger fizeram. Basicamente, eles arrumaram alguns voluntários que estavam matriculados em algumas matérias de psicologia e aplicaram um teste neles. Uma prova, um monte de questãozinha para eles responderem. Depois de aplicar o teste, eles pediram para os voluntários se autoavaliarem. Eles chegaram nos caras e perguntaram: você acha que foi bem no teste, mano? Tá, até aí não tem nada demais. A conclusão é que a parte linda. As pessoas que tiveram as melhores notas do teste subestimaram seus resultados lá na autoavaliação. E praticamente todo mundo que estava no grupo dos 25% que tiraram as piores notas se classificaram como um dos 33% melhores. Eles se auto-julgaram como se fossem os maiorais, como se tivessem as melhores notas. Como um dos mais inteligentes. Conclusão, os que eram mais ignorantes, os que tiveram as piores notas, foram os que mais acharam que se dariam bem. E aqueles que realmente se deram bem, aqueles que realmente entendiam do conteúdo, acharam que não iam tão bem assim. Ai, mas foi só um teste, isso daí não prova nada, não. Não foi só um teste, amigo, não foi só um teste, eles fizeram muitos testes. Inclusive, eles estão vivos até hoje e volta e meia eles fazem mais testes, porque cientista é assim, os caras não param quieto. Principalmente o David Dunning, que fez até uma TED, o link tá aqui na descrição. Um estudo americano descobriu que 80% dos motoristas se consideravam acima da média. O que, claro, é estatisticamente impossível. Não tem como 80% das pessoas estarem acima da média se a média é, tipo, 50%. Em 2012, depois da bolha de 2008 ter estourado e quebrado um monte de gente, 23% dos norte-americanos que tinham se declarado recentemente falidos, não era muito tempo, não, era recente, a maioria quebrou na bolha, deram a si mesmo nota máxima de conhecimento em finanças. Agora me responde, como você dá nota máxima para o seu conhecimento em finanças se você tá falido? O cara quebrou e ele ainda assim se dava nota máxima. O cara quebrou numa bolha financeira porque ele não entendia de finanças, mas ele se deu nota máxima. O cara é bom demais. Agora eu acho que eu já te convenci de que eles estavam certos. As pessoas mais ignorantes costumam achar que são as mais sábias. Mas se você duvidar, aqui na descrição tem alguns links para você ler e estudar um pouquinho melhor como é que funcionou esse monte de experimento que eles fizeram. E esse monte de experimentos que estão relacionados a esse efeito. Agora, toda essa ilusão de sabedoria não é só por causa do ego das pessoas. Seria muito simples se fosse. A questão é que, para pensarmos que somos ignorantes em algo, nós precisamos ter um mínimo de conhecimento sobre aquele tema. Se você não sabe quase nada, é muito fácil você achar que sabe tudo. Como se você estivesse entrando em um rio. E aí no início do rio, ele é mais raso. Você consegue andar nele tranquilo. A água tá batendo na canela, tá de boa. Aí você vai andando e beleza, a água tá na canela. Você acha que aquilo ali é tranquilo. Aquele rio lá é tranquilo de se andar, pode levar as crianças, pode fazer qualquer coisa. Só que se você desse mais 20 passos do lugar onde você parou, ia ter um abismo. De repente você ia afundar de uma vez. Quem já tentou nadar em rio, cachoeira ou coisa do tipo sabe que tem alguns momentos em que simplesmente afunda de uma vez. Não vai descer numa escadinha. Só que como você nunca chegou na parte funda, você vai falar pra todo mundo que é raso. Que foi aquilo que você teve contato. Se você ficar andando na beirada do rio, se você ficar andando no inicinho do rio, você nunca vai entender a pessoa que tá lá na frente nadando. Porque você nunca chegou naquele lugar que é profundo, você nunca chegou naquele nível de profundidade. Na sua cabeça só existe o raso.
E como só existe o raso, você acredita que está no direito de discutir, que está na posição de discutir, que está na posição de se colocar como autoridade, de falar que entende daquilo. Quando na verdade, você nem sabe como é que funciona o rio em que você está. De repente, aquilo é muito maior do que você imaginava. Lembra que eu falei no primeiro exemplo que os melhores alunos tinham subestimado a própria nota? Pois é, isso acontece porque eles têm a consciência de que o conteúdo é super extenso e complexo. Isso acontece porque eles foram lá na frente do rio e viram que era fundo. Daí a nossa tendência é fazer o contrário. É de nos sentirmos burros, é de sermos dominados pela síndrome do impostor. Se você se sente burro, das duas uma. Ou você tem consciência da sua ignorância e tá tudo bem. Todos nós somos burros em algum quesito. Eu não faço a mínima ideia de como se diferencia os tipos de calça jeans. Quando o assunto é calça jeans, eu sou burro. Vou mostrar 5, não vou saber diferenciar. Ou se souber, eu não vou saber qual que é qual. Ou você não é burro. Na verdade, você passou do nível raso e começou a se aprofundar no conhecimento. De sabe tudo, ela foi pro sabe nada. E tá lá, e agora? Como é que eu aprendo isso daqui? Eu era muito maior do que eu imaginava. E aí você se diminui. Porque você tem à sua volta um monte de gente falando besteira que tá super confiante. Aquele monte de gente que ficou no raso, elas estão super confiantes. E você que saiu do raso e tá começando a se aprofundar, tá se sentindo mal. Caramba, o que eu tô fazendo de errado que todo mundo sabe menos eu? Mas na verdade as outras pessoas não sabem. Você vê muita coisa para aprender e pode se sentir significante, mas você não é burro por isso, pelo contrário, você tá fazendo o caminho oposto, você tá buscando conhecimento. Vou dar um exemplo pessoal aqui que combina muito com o tema do canal. Comecei a estudar sobre investimentos. Eu tava lendo, li Pai Rico, Pai Pobre, descobri que eu era bobo, que eu precisava aprender a ganhar dinheiro, fui buscar como criar uma empresa, achei muito difícil. Bem no meio do caminho, procurando como criar uma empresa, eu descobri esse tal de investimentos e resolvi que ia estudar aquilo ali, porque, pareceu um jeito maneiro de ganhar dinheiro. Aprendi quase tudo que tinha para aprender sobre renda fixa em uns 3 dias. 3 dias. Saí vendo tudo que era vídeo sobre o tema na internet, criei conta em corretora, li um monte de coisa, fui lá, testei, coloquei um pouquinho de dinheiro. Daí eu tava me sentindo dono do mercado. O cara, o entendedor, o próprio investidor, o lobo de Wall Street. Já tava querendo pegar a grana de todo mundo aqui de casa, ligar para um agiota, pegar o dinheiro de todo mundo, que eu ia botar o dinheiro para trabalhar. Já tinha declarado guerra à poupança, inclusive se você não sabe por que eu declarei guerra à poupança, tem um vídeo aqui falando sobre isso. Se você não sabe o que é renda fixa, também tem um vídeo aqui explicando bonitinho o que é isso e como você pode ganhar dinheiro com isso de maneira bem completa. Só que aí eu resolvi estudar um pouquinho mais, eu tinha gostado do tema, queria ganhar dinheiro, fui me aprofundar. E de repente, eu me senti um bosta, um bundão, um burro. O mercado financeiro abriu as portas para mim e eu descobri que ele era gigantesco. Eu pegou a pontinha do iceberg ali da renda fixa. Me sentindo um bosta, e o que eu fiz? Chorei. Não, eu fui estudar a fundo o tema, pô. Eu não quero me sentir um bosta, eu vou estudar essa parada. E hoje eu já li dezenas de livros, já invisto há muito tempo, já tomei umas pancadas do mercado, lido com isso todos os dias. Mas nem de longe eu me sinto aquele deus do mercado que eu me sentia lá no início. Que agora eu tenho consciência do tamanho do lugar em que eu estou. Eu tenho consciência do quão grande o mercado financeiro pode ser e do quão insignificante é meu conhecimento perante tamanha grandeza. Conhecimento esse que o Luan lá de trás não tinha. Ele só conhecia renda fixa, entendia tudo sobre renda fixa e se achava o Deus todo-poderoso do mercado. E muito provavelmente, quando o assunto é dinheiro, se você começou a estudar como investir sua grana, o seu processo foi assim, está sendo ou será assim. Quase todo mundo que eu converso em algum momento achou que entendia pra caramba e de repente toma um balde de água fria. Mas é legal, vale a pena. É um sinal que você está evoluindo e não de que você é burro. Eu ainda tenho o último nível do gráfico. É quando você realmente domina muito o assunto. Você passa anos a fio estudando e vira um mestre, vira um guru. Só que aí rola outro problema. Porque você já estudou tanto aquilo que pra você virou algo natural. Só que para as outras pessoas, física quântica não é normal. Mercado financeiro não é normal. Muito provavelmente na sua vida você já teve um professor de química, física ou matemática que era super inteligente, mas você não entendia nada da aula dele. Nadinha. Justamente porque para ele o que parecia natural, para você era uma coisa de outro mundo. Então esse efeito é ruim para todo mundo.
Primeiro, os incompetentes se acham gênios. Eu não acho que eu tô te ofendendo ou ofendendo alguém falando isso não, porque todo mundo é incompetente em alguma coisa, em algum nível. Não dá pra você saber tudo, amigo, não dá. Depois, esses incompetentes percebem a própria incompetência e se sentem muito mal. O Noah lá percebeu que não era tão bom assim no mercado financeiro, era incompetente. E aí, quando eles realmente dominam o tema, aí ele tem dificuldade para passar o conhecimento. Porque depois de tomar aquele tombo e perceber que era incompetente, ele começou a estudar, e aí, estudando, aquilo ali se torna natural, e de repente você esquece como é tá naquele primeiro nível de caramba, eu acho que sei tudo. Você esquece. A parte boa é que tem solução. Na hora que você mostra para a pessoa que o desempenho dela é inferior às outras, na hora que termina aquele teste, e aí a pessoa que você achava super inteligente pega uma nota ruim, é aí que a ficha cai, ela percebe que não era tão boa quanto imaginava e reconhece a própria ignorância. E aí cabe a cada um que vai fazer com isso. Você percebe que é ignorante, você quer se aprofundar naquilo, quer deixar de lado, quer ser babaca e continuar falando besteira, aí é com cada um. Mas o vídeo não acabou ainda, eu disse que eu ia te ajudar a não ser uma dessas pessoas que ficam falando besteira por aí. Então, para ganhar o selo anti-mané, você precisa aprender a aprender de verdade. Já que você acabou de perceber que ficar só no raso falando besteira vai te transformar num manézão. E existem inúmeros métodos para você melhorar o seu aprendizado. Eu tô trazendo isso daqui porque eu acho muito legal e eu não vejo tanta gente comentando sobre. O nosso conhecimento funciona como uma espiral. Já viu espiral? Aquele negocinho assim? Vai só aumentando? E podemos dividir essa espiral em 4 partes. A primeira parte dela é a da socialização. Então, quando ela está começando, que é basicamente o compartilhamento da nossa experiência. Então é você trocar uma ideia com uma pessoa, ver como é que ela faz as coisas, fazer um brainstorm com algumas pessoas. Enfim, como o próprio nome já sugere, é um conhecimento que você obtém de maneira um pouco mais informal. É aquele conhecimento que você tem na prática, vendo os outros fazendo, testando, enfim. Ele vem mais pela experiência como um todo. É você observar, por exemplo, como uma pessoa faz um suco de laranja. Aí a segunda parte dessa espiral, que ela continua crescendo, é a externalização. É aqui que começa a criação do conhecimento. Então você pega aquilo que você aprendeu na última etapa de maneira informal, com base nas suas experiências, e transforma em algo mais formal. Então você pode criar uma metáfora para explicar aquilo, você pode fazer uma hipótese sobre aquilo que você aprendeu, enfim. Continuando no exemplo do suco, essa seria a hora em que você escreveria um passo a passo para fazer o suco. Continuando crescendo a espiral, a terceira parte é a combinação. Essa é a hora que você junta um monte de coisa que você e outras pessoas sabem, coloca em prática e cria um link entre elas e junta tudo. Você pode juntar tudo em um livro, pode criar um blog, enfim. Nesse caso, você pode fazer um livro com os pratos que mais combinam com o suco de laranja. Ou quem sabe um livro com coisas que você pode colocar no seu suco de laranja que vai combinar, como hortelã, limão, enfim, eu não entendo muito de suco. E a quarta e última fase é a internalização, que é o jeito que cada um interpreta as coisas. Então, depois de você aprender algo, tornar aquilo mais estruturado e mostrar para as outras pessoas vão se apropriar daquilo do jeito delas. Do mesmo jeito que você se apropriou do suco de laranja, observando o outro lá fazendo, aprendeu do seu jeito. A pessoa pode aprender a fazer suco com você, mas ela vai fazer do jeito dela. E aí o que acontece? Lembra que a espiral é grande e tal? Ela não acaba, a espiral é infinita. Agora essas pessoas que aprenderam com você vão comentar com outras pessoas e de repente esse conhecimento vai se expandindo e essas pessoas aprenderam de uma maneira mais especializada com você, né? E aí elas aprendem outra coisa e juntam com aquilo e de repente começa a criar uns especialistas em suco de laranja e as coisas vão crescendo. Cada um colocando na prática do seu jeitinho com base nas suas experiências e no que teve acesso. Mas, o que isso tem a ver com aprender as coisas? Você explicou uma metodologia meio científica aí, tá? Mas pra que eu vou? O que eu vou fazer com isso? Eu não tô afim de escrever um artigo científico sobre como fazer suco de laranja, cara. Acontece que essa espiral que cria e amplia o conhecimento, ela também pode fazer isso com os seus estudos. Com o que você está tentando aprender. Quer aprender alguma coisa de verdade? Troca uma ideia com um especialista, vê um videozinho no YouTube, observa como a pessoa faz aquilo. Depois, monta suas próprias metáforas ou o que você quiser para tentar facilitar esse entendimento. Do mesmo jeito que eu fiz com o suco de laranja, eu tenho certeza que se eu não colocasse
o suco de laranja no meio dessa história toda, ia ficar muito mais confuso para você que está ouvindo. Depois disso, depois de criar essas metáforas, você tenta conectar isso com algo que você já aprendeu, com algo que você já sabe, ou com um conhecimento de outra pessoa. Você coloca isso que você está estudando em prática para ver se faz sentido, se você realmente está entendendo, se está evoluindo, o que está acontecendo, porque a prática é uma das melhores professoras que a gente tem. E por último, não precisa criar um blog, um canal no YouTube, escrever um livro, nem nada disso. Mas você ensinar outras pessoas ajuda bastante. Você pode chegar em outra pessoa e ensinar, e acaba que no final você vai expandir aquela espiral do conhecimento. Não quer ensinar outras pessoas? Tudo bem, ensina o espelho, ensina a parede, fala sozinho, só verbaliza isso que você aprendeu. É porque quando a gente está verbalizando, às vezes a gente dá umas travadas e percebe onde estão os gargalos do nosso conhecimento, do nosso aprendizado. Só que tudo isso não vai adiantar se você perder contato com o que aprendeu. A espiral só vai se expandindo, mas no final das contas, ela sempre está girando em torno do mesmo ponto inicial. No final das contas, ela está lá, no mesmo tema. Se você ficar 5 anos sem ter contato com aquele conhecimento, você vai esquecer uma parte significativa dele. Você vai esquecer todas as combinações que funcionam bem com o suco de laranja. Então eu vou reforçar novamente, é crucial você colocar isso que você aprendeu para fora para reforçar aquele conhecimento. Porque você precisa manter o contato com aquilo de tempos em tempos. E é muito mais fácil você fazer uma explicaçãozinha rápida para você no espelho, para outra pessoa, para a parede, do que você pegar os seus cadernos, pegar o lugar onde você estudou e reler tudo de novo. E é muito mais fácil você manter o que você aprendeu na memória do que ter que aprender novamente. Passar 20 anos e você esquecer como faz suco de laranja e ter que estudar tudo de novo. Eu passei a entender muito melhor os investimentos e o funcionamento do ser humano depois que eu comecei esse canal aqui, porque eu sou obrigado a estudar para passar o conhecimento. Então, se você não coloca em prática, o seu conhecimento é inútil. É isso, tá aí, tá guardado? Tá guardado, você vai esquecer, não passou para ninguém, não serviu para nada. Agora, depois de você fazer todo esse processo que eu te passei, que não é nada complexo, você viu enquanto eu estava falando que a maioria das coisas são bem naturais, esse processo é só para mapear os passos, tem algumas coisas que muitas pessoas não fazem, que eu vou começar a fazer agora, principalmente essa parte da metáfora que é muito boa, mas a maioria é bem natural pra gente. E seguindo ele, eu te garanto que você não vai ficar naquele nível raso, falando besteira na internet. Você vai sair desse nível em que você acha que sabe tudo, que tem o conhecimento superior ao de todo mundo, e vai começar a perceber o quão ignorantes nós seres humanos são perante o tamanho e a grandeza do nosso mundão. Muito obrigado pela atenção e te vejo no próximo vídeo.